pessoal, tudo bem? A resenha de hoje é sobre um livro que me deixou bastante tempo pensando, no mínimo, né? Porque é um livro que trata de um assunto sobre o qual eu acabo me esbarrando, né, todos os dias. Nós vamos falar sobre o Manual de Leitura em Voz Alta, do Jim Trelease. E o que tem a ver com tudo que eu tenho falado aqui, né? Com todos os assuntos que nós temos abordado. A gente fala de trocentas coisas aqui, né? A gente fala de escola, a gente fala de redação, a gente fala de escrita. Só que nós vivemos, né? Nós estamos vivendo um período, um tempo em que a tecnologia, ela vem substituindo, gente, praticamente tudo aquilo que o ser humano faz, né? E a escrita, o potencial criativo e todas essas coisas que estão ligadas intrinsecamente ao ser humano, que são habilidades dos seres humanos, elas também vêm sendo substituídas, né? Eu tô gravando esse vídeo no comecinho de abril de 2025 e nós tivemos nesse finalzinho de março, comecinho de abril, uma questão com as IAs, né, que foi uma produção de um desenho muito específico do estúdio Ghibli, eu não sei se fala assim, mas enfim, em que a IA reproduziu um estilo de arte que demorou aí um tempo bem específico, né, um tempo bem longo, para que o produtor criasse, para que o artista de fato construísse aquela característica. E aí a inteligência artificial pega isso em questão de segundos, produz milhares de imagens pelo Brasil todo. Eu acho que isso aí deve ter repercutido o mundo. E o que acontece, né? A gente tem no mínimo uma discussão sobre o que é arte, né? O que é criação humana? E aí eu sempre fico me perguntando assim, dentro desse aspecto aí do que é arte, o que é criação humana, né? Quais são as habilidades humanas que a gente ainda vai desenvolver? Uma delas é esse senso, então, de raciocínio, né? Esse senso de você refletir, de você ser capaz de... Enfim, isso tá muito ligado à leitura, né? E agora eu vou trazer para esse lado que é o mais próximo do nosso propósito, pra gente pensar sobre isso. Então, veja, nós estamos a todo momento perdendo as nossas habilidades de leitura, né? A gente vê nas escolas todos os dias uma diminuição do vocabulário, né? As crianças, os jovens, eles têm muita dificuldade com o vocabulário, é limitado, né? A criatividade para produzir um texto é mais limitada. E aí, se você começa a pensar sobre tudo isso, você começa a perceber, por exemplo, quantas vezes na semana ou no mês você vê esses alunos com livros nas mãos, né? Quantos livros será que eles leem, assim, por vontade, né? Eu sempre faço essa pergunta para eles, eu falo assim, quantos livros você leu esse ano porque você queria ler? Porque você tinha vontade de ler, né? Você escolheu ler esse livro. E aí as mãozinhas vão abaixando, né? Eles, os da escola até que eles leem, né? Aqueles que eu obrigo, que eu indico e tal. E além disso, né? Então a gente vê que a leitura é uma coisa que tá se perdendo, ela tá deixando de ser algo importante para a formação intelectual e ela está sendo substituída por outras coisas, né? Então, assim, qual vai ser a pergunta que me sufoca, que me deixa assim pensativa? Qual vai ser o futuro intelectual desses jovens? Eu sei que eu posso, com uma inteligência artificial, produzir muitas coisas, mas qual é a minha independência intelectual? Percebe onde eu quero chegar? E aí, quando a gente pensa nisso, a gente vai ter, então, obviamente, uma relação com a leitura, né? Ou a falta de leitura. Quando a gente não tem leitura, né? Quanto menos a gente lê, menos vocabulário a gente tem, menos habilidade a gente tem, então menos inteligente a gente é, né? A leitura, ela traz... E aí, gente, né? Eu sei que existem inúmeros tipos de inteligência, mas para adquirir conhecimento, você precisa da leitura, certo? É sobre isso que eu tô tentando falar com vocês. Então, este livro, Manual de Leitura em Voz Alta, eu comecei a ler, né? Porque, como acho que vocês já devem ter percebido aí nos outros vídeos, eu tô grávida, né? Vou ter um bebê em breve. E uma das minhas preocupações, então, é assim...
é como fazer, né? O que eu poderia fazer para que o meu filho goste de ler? Porque eu gosto, meu esposo gosta, muitas pessoas da minha família gostam, mas como que esse gosto, né, esse hábito de leitura, ele chegou, né? Como que foi construído, assim? Foi tudo, gente, assim, foi acontecendo, não teve um projeto, né? Não teve, fizemos isso para que ela gostasse de ler ou para que... Então eu comecei a pensar, né, quando eu engravidei, que isso seria algo que eu precisaria aprender, né? Então, assim, o que eu posso fazer pro meu filho para que ele leia? Então, eu busquei alguns perfis na internet, né? Encontrei o da coautora não, né? Ela participou, ela colaborou com a construção desse livro. Eu cheguei ao perfil da Marcela San Martin, que é uma professora, eu não sei se a gente pode chamar ela de professora, mas eu a chamo assim porque eu acho que quem ensina é professor, né? E ela fala sobre leitura com as crianças, ela tem os filhos, né? Ela indica livros e em algum momento ali ela indicou esse livro e eu falei, não, eu acho que eu vou ler porque talvez seja uma coisa interessante, né? Talvez. Mas esse livro deu um nó na minha cabeça. Então a gente tem aqui exatamente o que o título propõe. É um manual. Quando você termina de ler, você entende o que você precisa fazer para ler para uma criança, desde um bebezinho, né, até sei lá qual idade você vai decidir aí para parar de ler. Mas enfim, leitura em voz alta é o primeiro passo, não só para a gente desenvolver o gosto pela leitura, mas também para a gente desenvolver habilidades intelectuais. Por exemplo, a criança, o bebezinho, imagine, meu bebê vai nascer daqui a 15 dias mais ou menos. E aí, assim que ele nascer, a minha intenção é começar a ler. Eu tenho várias coisinhas de criança que já... Aqui, ó, essa prateleira, algumas prateleiras aqui são de livros infantis, porque eu gosto de livros infantis também, e também porque eu comecei a fazer um acervo, né, para que o meu filho tenha algumas coisas disponíveis. Então ele vai nascer assim que toda aquela turbulência inicial passar, eu acredito ali, eu vou começar a fazer essas leituras. Gente, óbvio que ele não vai compreender o enredo, ele não vai refletir sobre a história, mas eu farei uma coisa que é muito importante. Eu farei a inserção de vocabulário. A criança, ela vai ser capaz de reconhecer depois, com o passar do tempo, né? Ele vai ter muito provavelmente um vocabulário muito bem desenvolvido, né? E aí aqui nesse livro ele vai explicar, né? O autor vai explicar e vai dizer assim, olha, a aquisição do vocabulário é extremamente importante para o desenvolvimento intelectual. Quanto mais vocabulário uma criança tem, quanto maior é esse leque de palavras que essa criança conhece, maior é a habilidade dessa criança em entender o que os professores falam na escola. Olha que interessante, né? Muitas vezes a gente não entende as matérias, muitas vezes a gente não consegue compreender o que o professor está falando. Muitas vezes é por causa da falta de vocabulário. Então ele vai mostrar aqui pra gente nesse livro essa ideia, né, de que quanto mais a criança ouve a leitura, maior é essa habilidade dela de ter o vocabulário e mais ela vai compreender na escola também. Então, assim, isso é um fator importante, porque entender o que o professor fala e gostar daquilo, né, tá diretamente ligado. Outra questão também, né, a partir da leitura em voz alta, a gente desperta prazer, porque você vai ler com essa criança, né? Então você vai estar num momento agradável, né? Vai ter colo, vai ter carinho, cafuné. Então imagine que você tá lendo, você coloca seu filho aí no seu colo e você vai ali junto dele. Imagine a criancinha aqui sentada no meu colo e eu tô lendo uma bela história com imagens bonitas, com sonoridade, né? E pode ser um bebê. Ele vai associar esse ato, esse momento de leitura a um momento de carinho, a um momento prazeroso, né? Então, olha, é o momento que eu tô com a minha mãe, é o momento que eu tô com o meu papai, com a minha madrinha, enfim, ele fala inclusive isso, né? Todo mundo pode contribuir para a leitura, você pode ler para uma criança ainda que não seja seu filho. Então, essa associação desde a infância é uma associação que vai contribuir para que a memória de leitura seja uma memória positiva, uma memória boa. Essa criança que ouviu leitura, né, e que teve ali todos os dias algum familiar que lia para ela, que estava com ela, vai associar isso ao prazer. E nós, seres humanos, temos a tendência de repetir
coisas que são prazerosas. Então a gente gosta, vai no restaurante, come, é o exemplo que ele dá, né? E come algo que você fala, nossa, isso aqui é maravilhoso. Qual que é a nossa tendência? É voltar lá, né? Ah, é um restaurante caro, tal. Você vai economizar para ir de novo naquele restaurante, né? Você vai a um passeio, a um parque, a uma casa de um amigo, em que você se sente bem, você se sente feliz, você encontra prazer, você vai querer voltar. E é isso que essa é uma das ideias, então, dessa leitura em voz alta para construir esse prazer pela leitura, né? Então, assim, gente, esse livro, ó, vocês podem perceber, eu marquei zilhões de coisas, marquei isso aqui pra resenha, só isso daqui, porque eu falei, essa resenha vai ficar 3 dias aqui falando, se eu falar sobre tudo que tem aqui. E aí eu fui fazendo milhares de anotações, porque esse é um livro, gente, que eu quero, assim, voltar várias vezes, porque, de fato, ele faz a gente entender, né, algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, vou seguir aqui minha ideia, né? Do que eu queria falar pra vocês. Então, assim, ó, só pra vocês entenderem, cientificamente, deixa eu mostrar aqui. Cientificamente, a leitura, ela promove algumas coisas interessantes. Ó, vocabulário, tá, gente? Modelagem da fluência, demonstração de leitura expressiva, desenvolvimento de compreensão e reforço para a criança estabelecer conexões. Outra coisa muito importante que o Jim vai falar aqui no livro é que você vai ler lá um livro sobre a vaca mimosa, né? Inclusive é uma indicação que tá aqui. E aí ali naquele livro, então vai ter ilustração da vaca, vai ter, né, as coisas da fazenda e tal. E a criança, ela vai começar a fazer associações, né, conforme ela for crescendo, conforme ela estiver apta, né, para esse desenvolvimento cognitivo, ela vai fazer associações. Então, assim, ela vai ver a vaca lá no pasto um dia, ela vai relacionar com aquela história que você leu, né? Ou ao contrário, você tá lendo uma história, a criança já viu aquele animal, ela vai começar a conseguir estabelecer relações. E isso é muito importante também para o desenvolvimento neurológico da criança. Então, isso é uma coisa que vai fazer a sua criança ficar mais inteligente. De fato, essa é a ideia, tá? Que nós temos aqui, certo? Então, ele vai falar assim, ó, qual que é a relação, isso aqui deu um nó na minha cabeça, qual que é a relação da leitura com a vida, tá? Na página 24, ele fala assim, ó, ele vai fazer uma lista com 5 pontos da relação entre a leitura e a vida, ó. Quanto mais você lê, mais você sabe. Quanto mais você sabe, mais inteligente você fica. Quanto mais inteligente você fica, mais tempo permanece em formação. Quanto mais tempo permanece estudando, mais diplomas você reúne e mais tempo você fica empregado. Assim, mais dinheiro você ganha ao longo da sua vida. Quanto mais diplomas você ganha, mais altas serão as notas dos seus filhos na escola e mais tempo você vive. Então eu achei isso aqui genial, porque, gente, de fato, nós precisamos nos manter intelectualmente ativos, né? Nós precisamos estar buscando coisas novas. O conhecimento, ele é um motor que impulsiona o ser humano, né? Olhem a evolução da nossa sociedade e observem se a nossa sociedade só evoluiu em decorrência dos avanços de conhecimento, certo? Então a gente fala assim, porque ciência, né? Porque evoluiu, porque não sei o quê. Mas espera, ciência é o quê? Ciência, por um acaso, é conhecimento, né? Então, assim, hoje a gente tem tantas possibilidades, a gente tem avanços na medicina, a gente tem avanços na tecnologia espacial, a gente tem aí essas tecnologias mais malucas, né? Olhem só, por exemplo, o avanço da produção de robôs. Gente, uma coisa louca, e isso tudo é fruto do conhecimento. Então, nós precisamos nos manter nesse meio, certo? E eu acho que a gente sempre... eu acho que tem uma preocupação, né? Assim, por exemplo, o que vai sobrar para o ser humano? Aí, só pra gente amarrar com a discussão inicial, né? O que vai sobrar para o ser humano se a IA faz isso? Olha, esses dias eu participei de umas lives, né? Um cara que escreve muito bem, prometia aí escrita criativa. Eu falei, nossa, é um assunto que eu gosto, né? Eu vou ver as lives, de repente é um curso que eu possa fazer para aprimorar as minhas habilidades, né? De escrita, que é uma coisa que eu gosto muito.
Tá, então a primeira live foi ótima e tal. No fim da live ele falou assim: olha, eu tenho um produto para anunciar. Isso é um clássico, né, gente? Eles fazem as lives para vender, mas eu nunca imaginei que fosse algo assim. Então ele vai falar assim: olha, eu desenvolvi uma IA que escreve como eu. Basta você jogar lá o comando e ele vai escrever. Gente, eu fiquei assim, eu fiquei chocada porque ele vai vender uma coisa para as pessoas não desenvolverem habilidade. Olha que loucura. Ele prometeu ensinar sobre escrita criativa e no final ele fala assim, ó, mas também você não precisa muito pensar, não. Compra a minha IA, a minha inteligência artificial aqui, que deve custar uma fortuna, que ele vai escrever. Você fala um texto sobre isso, isso e isso, enter, o texto tá escrito. Gente, as pessoas vão parar de raciocinar? É isso mesmo? É isso, a gente não precisa mais nem escrever agora. Daqui um pouco a gente vai precisar falar, daqui um pouco a gente vai precisar raciocinar. E aí? Essa é uma pergunta bem maluca, né? É uma pergunta assim que eu fico atormentada, gente, de verdade mesmo. Uma pergunta que me deixa muito louca, porque eu não consigo mensurar o mundo em que os seres humanos eles vão viver aí, gente. Mas aí tem um outro lado. Tudo bem, muitas pessoas vão utilizar, mas nós podemos ser as pessoas que produzem então essas tecnologias, né? Nós podemos ser as pessoas que criam essas tecnologias e vendem essas tecnologias, porque aí a gente vai estar num lugar muito melhor, né? A gente não vai estar num lugar de manipulação ou de não pensar ou de não raciocinar. Só que pra gente estar nesse lugar, há que se desenvolver habilidades cognitivas, habilidades intelectuais. E não há como se desenvolver habilidades intelectuais sem conhecimento, estudo, leitura, sem dedicação. Não existe. Isso é impossível, pelo menos até agora, em 2025. Então, quando eu vejo, né, eu raciocínio, eu penso sobre essas questões e eu me lembro deste estudo que eu fiz nas férias, eu falo, poxa vida, eu acho que talvez, possivelmente, se nós conseguirmos incentivar a leitura desde o útero da mãe, que as pesquisas dizem que a partir do sexto mês a criança já ouve, se a gente conseguir incentivar a leitura a partir daí e a leitura for sempre, né, a gente conseguir avançar com essa leitura, a gente vai ter pessoas mais habilitadas para viver nesse mundo, raciocinando, pensando e tendo uma ideia própria, né? Que eu acho que para mim é a minha grande preocupação, tá, gente? Então, assim, ó, como eu disse para vocês, esse livro ele é maravilhoso porque ele traz um panorama muito interessante. Ah, mas eu não tenho filhos, não quero ter filhos, tal. Beleza. Né? Você pode ler a primeira parte desse livro pensando nesse processo de como a leitura é importante para nós. Talvez você queira ler um pouco mais a partir disso. Se você é um professor que me segue e você tem dificuldade de inserir leitura, aqui a gente vai ter muita coisa interessante, tá? Para a escola. E esse livro eu acho legal porque ele mostra assim, como a escola ela estraga o prazer pela leitura, e eu super concordo, né? A gente fica fazendo trabalho, prova, nanana, e de repente isso não seja a melhor estratégia, mas a gente faz. E ele mostra então o que a gente poderia fazer para tornar essa leitura na escola mais prazerosa, mas como as famílias também podem nos ajudar. Eu acho que isso é muito importante, porque não adianta só na escola ter leitura legal ou só em casa ter leitura legal e aí a gente vai ter um problema, né? A escola e a família elas deveriam andar juntas buscando essa intenção de construir pessoas que gostam de ler, pessoas que gostam de estudar e pessoas que terão habilidades intelectuais, que eu acho que é o mais importante para o nosso século agora, né? Todo mundo fala aí de a gente precisa de habilidade emocional, a gente não sei o que. Sim, a gente precisa de tudo isso, só que eu não posso me esquecer que a habilidade intelectual ela também é importante. Então eu preciso sim desenvolver as minhas emoções, conhecer, controlar, né? Tudo que está previsto aí dentro de uma educação socioemocional, por exemplo, mas a educação intelectual ela também é importante. A gente não pode se esquecer. Então eu deixo essa dica para vocês. Com certeza eu vou voltar para falar mais sobre esse livro, tá, gente? Em alguns outros momentos,
porque eu acho que esse livro é riquíssimo, ele tem milhares de assuntos que podem ser falados e eu acho que a gente pode crescer muito com essa leitura, tá, gente? Então é isso, tá? Deixa eu só mostrar uma outra coisa pra vocês. Aqui. Ixi, mas eu acho que não é. Aqui. Olha, gente, essa coleção, vou mostrar aqui. Essa coleçãozinha, o Mínimo, é maravilhosa. É muito boa. Porque, gente, ela vai trazer um panorama interessante de uma forma rápida. Então, eu tenho aqui, ó, o Mínimo sobre leitura em voz alta, da Marcela São Martin, que é a pessoa que ajudou na tradução, ajudou aí, enfim, ela fez parte desse trabalho aqui para a edição brasileira. É uma pessoa extremamente conhecedora desse assunto e ela publicou esse livro, então, por essa editora, que é um livro, eles são, assim, são complementares, né? Então, se você acha que talvez esse aqui seja muito, né, profundo ou muito longo, você pode começar por esse. Então, aqui ela traz algumas coisas muito legais sobre leitura em voz alta, que depois você pode complementar. Então, né, depois você pode trazer o aprofundamento a partir desse livro. Esse aqui é uma super porta de entrada, eu acho que ele é muito legal também e tem uma linguagem deliciosa, sabe? A Marcela, gente, ela fala assim e escreve, nossa, parece a voz de uma fada, assim, uma delícia, muito boa, a escrita dela é maravilhosa e pode ser uma bela porta de entrada, certo? Para você que quer, de repente, aprender um pouco sobre este assunto. Tudo bem, gente? Então essa é a minha dica de hoje, espero que vocês adentrem esse mundo aí da leitura em voz alta e a gente se vê então no próximo vídeo. Beijão e até mais, pessoal!